Galera, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aí do EsquerdaCast. Estamos conversando aqui no canal do Lateral Esquerda. Começando hoje com ilustre presença aqui do Marcelo Melo, que ele é um educador físico, mestre em educação na UF, doutor em serviço social na UFRJ, professor da Escola de Educação Física e de Esportes da UFRJ e membro do setorial de esporte e lazer do PSOL. Grande prazer ter o professor aqui com a gente hoje. E o Henrique vai começar aí com uma questão para o senhor. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Henrique. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Queria saber, o campo da educação física, né, ele é tradicionalmente conhecido muitas vezes como um campo mais à direita, assim, pelo menos na questão daqueles que praticam, ou têm, enfim, um culto mais à questão física. Acho que recentemente a esquerda vem recuperando isso, né? Acho que você vê figuras que vêm falando sobre essa valorização da forma física, né? Enfim, do exercício físico. Isso acho que tem sido algo bem legal. Como é que você vê essa questão? Você vê esse campo ainda como muito focado, ainda muito pertencente à direita, ou você acha que a esquerda já vem conseguindo enfim, participar melhor disso e exaltar algo que é tão importante, que é o cuidado com o corpo e a prática dos esportes? Bom, primeiro, acho que essa é uma pergunta muito boa. Quando a gente pensa assim, o campo da educação física, a gente está dizendo de um universo muito vasto. A gente está falando de professores e professoras da educação básica, e aí que se socializa na universidade, mas vão para a escola, igual de geografia, matemática e tudo. Está falando de trabalhadores do campo do fitness, trabalhadores e trabalhadoras que frequentam as academias, e aí mesmo nas academias você tem esse núcleo de grandes empresas convivendo com os pequenos caras que devem ralar para manter o pequeno negócio, como qualquer pequeno empresário brasileiro, mesmo que se ache capitalista, mesmo que aí é um outro debate importante para a gente. Nós temos o pessoal do futebol, do esporte, seja de alto rendimento e daquele que se pretende alto rendimento, porque quando a gente fala assim, o campo do esporte profissional, você tem os, 20 treinadores da Série A, alguns da Série B e uma porção de jogador, treinador, preparador físico, assistente, que tem uma experiência de trabalhador e trabalhadora, que vai viver com salário apertado, em alguns casos até com atraso de salário. Então, ou seja, esse campo da educação física, claro, esse campo que tem mais visibilidade das academias, sobretudo nos eixos mais ricos de todas as cidades. Se a gente falar aqui do Rio, a gente está pensando Barra, Zona Sul, mas se for pensar outros cidades e estados brasileiros, vai ter. E você tem essa visibilidade do esporte de alto rendimento. Até pelo volume de grana que maneja, e não é pouco, a gente tem ali, sim, um espaço mais difícil ao pensamento crítico. Difícil, mas não impossível. Se nós lembrarmos, por exemplo, a luta histórica do querido amigo Afonsinho, acho que você está com a camisa do Botafogo, Henrique, se não me engano. Querido meu caro amigo Afonsinho, a canção do Gil e do Chico. Daqui a pouco a gente lembra aqui, viu? Mas você lembra a famosa canção, Afonsinho, ex-aluno da UFRJ, jogador do Botafogo, de outros clubes, que foi um dos primeiros a ter uma briga com a questão do passe, no caso do futebol brasileiro. Lembrando que um trabalhador do futebol, antes ele o direito dele trabalhar pertencia ao clube. É como se eu fosse de qualquer empresa que recebesse uma outra proposta, só pudesse sair se essa empresa me deixasse. É quase que uma relação trabalhista não capitalista. Beleza. Então, quando a gente fala do campo ser menos afeito, a gente vai enfrentar, que eu acho que, parafraseando um grande tricolor e politicamente conservador, mas ao mesmo tempo brilhante, Nelson Rodrigues, ele falava que o Screte carrega nossas maiores virtudes e os nossos piores defeitos. Então, acho que o campo da educação física ele vai carregar isso da sociedade brasileira. Então, a gente vai ter momentos. O que é novo, Henrique? É novo, sobretudo a partir dos anos 80, e aí a conjuntura da volta do irmão do Enfio e tanta gente que partiu no rabo de foguete, impacta a sociedade brasileira como um todo, e no caso da educação também, veja, não é só a volta do irmão do Enfio, é a volta daquele que fez 100 anos semana passada, de Paulo Freire, a volta de muitos outros, meu querido orientador Carlos Nelson, Coutinho, falecido tricolor baiano, tricolor carioca, apesar de ser baiano, Carlos Nelson Coutinho, tradutor de Gramsci no Brasil.
também fez 9 anos de falecido semana passada. Ele faleceu um dia do aniversário do meu filho, 20 de setembro. Dia da Revolução Farroupilha também, não é? Se não me engano. Bom, então, essa volta do irmão do Enfio, que mexe com o conjunto da sociedade brasileira, eu estou falando dos processos de redemocratização, também mexem com o campo da educação física, no sentido da gente olhar para o nosso umbigo e perguntar de que lado temos sambado historicamente? Qual tem sido a nossa contribuição para esse processo que está diante dos nossos narizes, lá nos anos 80, a redemocratização da sociedade brasileira? Isso vai impactar o fazer da educação física nessas muitas instâncias, no sistema educacional. Até então, veja, aqui não é só selecionar os melhores, é o reconhecimento que a gente lida com o corpo de conhecimento. Qual o corpo de conhecimento da educação física no sistema educacional? Algo chamado cultura corporal de movimento, que envolve os esportes, as lutas, as danças, as ginásticas, as formas de sistematizada de se movimentar. Se o papel do sistema educacional é democratizar o acesso ao conhecimento, por que a educação física fazia treino com os melhores e não o papel de ensinar os elementos desse campo, esse corpo de conhecimentos? Assim como o português tem um corpo de conhecimento, a geografia tem um corpo de conhecimento, o qual, na nossa sociedade, por que a gente reconhece ser fundamental que as crianças vão à escola? Porque ela vai lidar naquela instituição com um corpo de conhecimento que, fora da escola, provavelmente ela não teria ou teria muito mais dificuldade. Lembremos a militância dos bolsominions aí pela educação caseira. Certo? E no caso da educação física, essa problematização vai se dar ali, no meado dos 80, início dos 90, quando a gente começa a entender, veja, meu querido amigo Lino Castellani, professor da Unicamp, tem um texto que eu adoro, Flávio, educação física, temos o que ensinar? É uma pergunta no sentido de qual o nosso papel enquanto alguém que ensina. É claro que a gente vai conviver também com esse processo, não é um processo pacífico dentro do campo. Nós temos embates duríssimos. Por quê? Pessoas perderam posições. Perderam posições por quê? Você ser o professor ou professora que treina equipe, que sai no jornal gratuito, sobretudo na lógica privada, você tem ali uma lógica mercantil que interessa para a escola dizer que ganhou os jogos estudantis XYZ. Se você tem um outro professor ou professora que vai lidar, por exemplo, com manifestações culturais brasileiras e o conteúdo de ensino vai conhecer carimbó, vai conhecer forró, pé de serra, vai conhecer outras manifestações de dança. Por quê? Porque isso é o acervo cultural da humanidade e o local de socializar com as novas gerações o acervo cultural da humanidade é a escola. Por que a gente vai lá para saber do Pitágoras? Tem aqui do meu lado, meu filho está enamorado de um mapa. E ele fica olhando, pai, você sabe? Agora eu comprei um mapa mundi para ele lá. Você sabia que lá na Rússia tem uma parte que é na Ásia, uma parte que não sei o quê? Eu peguei a Copa de Alaviv, Vitor, teve sede da Copa do Mundo lá e não sei o quê. Ele está lá encantado. Mas lá é muito frio? Falei, e não sei o quê. Por exemplo, eu descobri com ele que a capital da Groenlândia era tal de Nuuk, que eu não sabia, porque eu sabia que tinha Groenlândia, mas não sabia que a capital da Groenlândia era Nuuk. Mas beleza. Qual o papel do sistema educacional? Então, a educação física ela foi atravessada e segue sendo por essa batalha, que não é só dela, é do conjunto do sistema educacional. Então, assim, hoje a gente disputa isso, ora avança, ora recua, desse sentido. Por isso, assim, ele é, sim, um pouco reacionário, um pouco progressista, a gente vai encontrar tudo isso no seu interior. E tem espaço? Você acha que tem espaço? Como garantir esse espaço na luta contra as opressões da sociedade como um todo? Tem espaço dentro desse campo? Ótima pergunta. A gente vai encontrar espaço, como a gente vai encontrar resistências. Por exemplo, vocês devem ter escutado relatos, por exemplo, em competições universitárias de cânticos racistas, homofóbicos de torcidas e tudo. Como também não é só no universitário. Contra o UERJ, principalmente, né? Teve, por que da UERJ? Para quem não é aqui do Rio. A UERJ foi a primeira universidade a instituir o sistema de cotas. Então, a presença de negros na equipe, outras equipes chamavam o time da UERJ de Congo. Eu lembro, lembro que nos Jogos Olímpicos do Rio, uma delegação estrangeira fez uma Welcome to Senegal. Não teve um caso desse nos Jogos Olímpicos? O cara foi no sentido de estar muito calor. Então, ou seja,
o que aconteceu nesse caso particular, que não foi um nem dois, mas você vai encontrar cantos homofóbicos, cantos machistas nesses eventos. Mas a gente encontra isso no campeonato agora, quando voltar ao público segunda-feira. Lembremos o horroroso caso do jogador de vôlei do Cruzeiro lá, o Michel, vítima de homofobia, o Richarlison, a vida inteira dele, jogando em muitos e muitos campos. Então, ao mesmo tempo, começar a problematizar isso, eu acho que é um dado positivo de que o campo não está tomando isso como natural, como aceitável. Dentro da formação de professores e professoras nas universidades, dentro de espaços como esses, os nossos congressos universitários nas entidades científicas, as publicações em revistas, livros. Claro que acreditar que foi escrito um livro e isso mudou a área, veja, aqui tem um livro de 1869, a primeira edição, do tal de Carlos Marx, né? Como é que seu Carlinhos da Rita Von Hunt, não é porque o texto foi lá, está em cima desse gurizinho aqui que é o Heitor. Do lado dele, eu acho que está o Mesário, está aqui no meu ombro direito. Só geograficamente, hein, gente? Está na direita, mas só pela questão do espaço. Não é o fato de nós termos escrito esses textos que isso imediatamente, quase que por osmose, a área se, abre aspas, curou. Embora uma amiga minha vai falar, não, ser fascista não é doença. Doença é outra coisa. Isso aí é uma opção política escrota. Isso não é ser doente. Doente é alguém que pode ter esquizofrenia, doente é alguém que pode ter uma enfermidade. O fascista é alguém, em muitos casos, conscientemente ou não. Então, acho que minha amiga Marinalva que me ensinou isso. No caso da educação física, a gente vai ver essa disputa interna, porque a gente está problematizando, né? E por que você acha que existe essa questão de uma maioria de atletas que acabam se alinhando com posições de direitas? Tem toda uma questão também ali da masculinidade, uma ideia de expressão de virilidade ali, que acaba sendo algo que por vezes é manifestado de uma forma equivocada, né, no esporte, mas mesmo nos esportes femininos, né? Você vê agora a Ana Paula do vôlei, enfim, outras atletas do vôlei, com a Ana Moser fazendo contraponto, né, no campo da esquerda, mas você vê isso muito presente assim, no campo da direita, a presença de atletas e, enfim, dessas ideias mais reacionárias. Por que você acha que isso ocorre? E se tem até uma conjuntura histórica, se a gente for pensar no fascismo na Itália e tudo mais? Henrique, eu não sei se isso aumentou ou isso teve mais visibilidade. Por exemplo, a gente fez uma entrevista na Escola de Educação Física ano passado com a Isabel, logo depois do evento da filha dela, jogadora de vôlei, que pediu fora Bolsonaro e teve toda aquela celeuma do 2 pesos e 2 medidas, na medida que atletas que foram simpáticos a ele não sofreram nada, ok. E ela falando que ela participou do Direta Já, em 84, ela, a Vera Mossa, acho que por isso que não deu muito certo o casamento com o Bernardinho, né? Mas aí eu não estou querendo ficar analisando a relação dos outros, mas tudo bem. Bernardinho, lembra, militante do PSDB do Rio há bastante tempo, salvo erro, filiado ao Novo, salvo erro, posso não estar enganado, tá? Não é? Vera Mossa, se não me engano, é mãe do ótimo jogador de vôlei, que é o filho do Bernardinho, tenho quase certeza que é. Ela fala que ela foi como anônima no Direta Já, o famoso, da Candelária, de 84. E, claro, ela estava, acho que o Zico, o Júnior estava no palco. Ela falou que tinha alguns caras do Flamengo que não era Zico, Júnior, Adílio, que eram os mais visíveis, com reserva, algumas coisas assim. E que ela, 84, gente, ela falou que tinha 21, 22 anos, que era uma coisa natural, e ela levou umas colegas de time. Então, assim, não registrou para a história a presença de jogadora de vôlei no esporte profissional em 84, no sentido de ser uma trabalhadora, vamos colocar entre aspas. Mas eu acho muito incrível ter alguém que se mobilizou de ter ido lá. Ou seja, então, se nós convivermos com adesões, nós também temos um espaço, ainda que pequeno, a esses espaços de crítica. A gente tem o caso da democracia corintiana, que é mais visível, mas aí a gente tem também um caso que eu acho que não dá para a gente ignorar. Veja, nesse caso da Série A, vamos tirar um Cuiabá, um Chapecoense e, sei lá, e algum outro time, os caras experimentam uma ascensão social muito absurda.
Os jogadores principais, sobretudo, a gente está lidando de pessoas ali que estão girando na faixa de 400, 500 mil reais por mês. Ou seja, a posição de classe deles é alterada. O cara não coloca 400, 500 mil reais no bolso, no colchão. Ele precisa dar um investimento produtivo e absolutamente capitalista a essa grana. Não por acaso. Promovido dos juniores já bate 30 mil nos grandes clubes. Ou seja, claro que geralmente já é uma coisa de conquistar uma casa, conquistar uma coisa para a família e tal. Mas na hora que a coisa toma uma proporção de 120, 150, 160 mil reais por mês, você experimenta uma experiência de classe, vou usar um termo do britânico Eduardo Palmer Thompson, a experiência de classe se altera. Vinícius Júnior foi aluno da minha mãe. Não foi aluno da minha mãe, foi aluno da sala do lado, na quarta série, na escola Paulo Freire, no Mutuá, em São Gonçalo. Ele, de vez em quando, volta lá e faz vídeo. A circunstância existencial daquele bairro do Mutuá, em São Gonçalo, para que é a vida dele hoje, é assim, incompreensível. É outra dinâmica. Imagina, não sei dizer quanto, mas no real ele deve estar rodando uns 600, 700 por mês. Eu lembro que o William, que era do Arsenal, estava quase com 1 milhão quando veio para o Corinthians. A gente viu o Davi Luiz aí, que veio para o Flamengo. Ou seja, o cara não bota 1 milhão no colchão, bota. Não, ele precisa dar um investimento que a gente nem sabe, não aparece muito essa atuação capitalista desses jogadores, mas eu tenho certeza. Eu lembro que de vez em quando a casa cai para alguém, faz um investimento. Acho que o Emerson Sheik teve problemas, ou o próprio Zico, Maradona tiveram problema com o fisco italiano. O caso do Messi quase dormiu uma noite na cana, não foi? Se não me engano. Lá não sei se dormiu na cana, mas foi para o tribunal. Apareceu lá como diz, o CR7 também. Como diz Bezerra da Silva, diante do homem da capa preta, não foi? Do homem que bate o martelo, que a gente vai ver quem foi que errou. Então, o que assim, a gente imagina, a gente vê o Trump com questão tributária, a gente vê uma grande empresa, você não imagina o Neymar, o Messi indo lá para discutir o recolhimento, mas porque a gente não está falando mais do jogador, a gente está falando de alguém. Então, dito isso, claro que não necessariamente você se torna reacionário, flertando com o fascismo, só por essa experiência. Mas aí você tem, por exemplo, outras figuras que vão abertamente flertar com o fascismo desde hoje, que seguem sendo militantes, por exemplo, do bolsonarismo. Acho que a figura do Felipe Melo, você falou da Ana Paula. Veja, a gente tem uma direitização dessas pessoas que é até anterior ao Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro, essa experiência dos últimos 3 anos, permitiu como se a caixa de Pandora fosse aberta. Mas é preciso que a gente vá analisar esses casos particulares, mas também ver o campo. Em dado momento, por exemplo, para um jogador desse ter simpatizado com a reforma da Previdência Trabalhista, tudo bem, porque ele está olhando do ponto de vista do empresário, do ponto de vista de quem faz investimentos. Daí ele está pensando numa reforma, a legislação ambiental. E aí você olha, pronto, lembrando de um grande jogador do Vasco até, aquele Alex Pantaneiro, um cara que jogou na França, esqueci o nome dele. O Alex, cara, esqueci o nome dele, era do time. Sim, eu acho que, se não me engano, o apelido era Alex Pantaneiro mesmo. Alex, eu lembro dele. Do Goiás, tá, um bom jogador. Aí dava chapéu, às vezes, de cowboy. Isso, mexe com boi. O Dias? Alex Dias, isso. É Dias. Mexe com boi no Centro-Oeste. E aí com volume de grana. Veja, muito provavelmente os interesses dele hoje estão mais a ver do campo do agronegócio do que necessariamente. E devem ter jogadores na ativa que investem no agronegócio que a gente não sabe. Regina Duarte, depois de ser uma atriz, ela se tornou há tempos uma grande empresária do agronegócio, do qual face atriz era face pública, que a gente tomou. Quando ela vai para o governo, a gente fica mais visível. Mas que não é. Volta a 2002, na campanha de 2002. Então, acho que o futebol, sobretudo o futebol, vai experimentar isso. E aí, pronto, aí você tem... eu que sou do basquete, né, lembra a clássica história do Jordan lá, quando teve uma eleição no estado, o Jordan é da Carolina do Norte, né, cara? Então, assim, um estado um histórico racista. Na Carolina do Norte, eles foram os últimos a tirar a bandeira confederada, se não me engano,
ou naquela região dali. Em 90, teve uma campanha para o Senado que era um cara com histórico racista de família da Ku Klux Klan contra alguém de militante de direitos civis. E muita gente pedia que ele era do Estado para ele participar da campanha e tal. Aí reza a lenda que ele falou que republicanos também compram tênis. Eu não sei se ele falou ou não, ficou todo esse debate, tal, não sei o quê, se ele falou com a clareza. Mas o que você está dizendo? Que os meus interesses comerciais da minha marca, da minha empresa, porque o cara não é. Lembra quando o Ronaldo Fenômeno volta para o Corinthians? Qual é a exigência dele? Ficar num quarto sozinho, porque ele tratava de negócios de um volume que não era só uma questão esportiva. Então, ele não se importava de concentrar, desde que ele ficasse no quarto sozinho. E não era por estrelismo, não. É pelo volume de coisas que ele tratava ao redor do que ele representa. Enfim, então, assim, acho que isso nos ajuda a ter uma materialidade para compreender esse processo de como a gente vai vislumbrar. Claro que é curioso quando você olha um atleta do judô, do vôlei, do handebol, do atletismo, que são caras que têm uma experiência muito mais de trabalhador e trabalhadora. Lembra aí, o Robson Caetano, sabe uma matéria, ele está dando aula. Pô, o cara aposentou com 36, ele tem que dar aula. Eu acho que ele é professor de educação física de algum canto, uma escola privada, não sei se passou em concurso para o magistério. Porque, assim, por mais que acho que ele é medalhista olímpico, não é o Robson Caetano? Não sei se ele conseguiu manipular um patrimônio para viver disso, para se tornar um empresário daquilo que ele fez. Eu acho que o Robson Caetano não ganhou um mês de salário do Fred. Eu gosto do Fred, tá? Não chamo de cone, nada disso não, viu? Acho injusta essa crítica. Continuando, né, nessa trajetória, a gente está falando aqui da pessoa física, mas e no caso da pessoa jurídica? Né? A gente conversou há um tempo atrás com o professor Marcos Alvito, e ele chegou a mencionar aqui, né, sobre esse pensamento dele de que o futebol parece que vai acabar, né, um dia, assim, porque essa concentração econômica pode levar, enfim, as pessoas a esquecerem, né, do futebol, daquela paixão que existia como antes, né, assim, as pessoas irem ao estádio. Você tem cada vez mais a figura do torcedor do PSG, né, enfim, você vê muitos garotos aqui no Brasil que, ao invés de torcer por um clube local, em que ele vai no estádio ter aquela emoção diferenciada, ele torce, enfim, pela TV somente. E a gente vê isso no Campeonato Brasileiro mesmo. 15 anos não era nada, né? PSG e City há 15 anos não existia. Assim. Ainda mais o time do Raí. Não era o Raí? Ronaldinho Mas Gaúcho. não, só que não tinham sido adquiridos pelo Sheik. Aí eram clubes e estava ali. Não tinha a menor projeção. Você pega a escalação de 2008 do PSG, quando jogou com o City, assim, você não conhece um do PSG. Mas vocês estão colocando dois processos interessantes para a gente ver. Bom, só para fechar também na questão da Série A, você tem enfim, o Red Bull, que era o Bragantino, né, que é um time que eu vi na minha infância, tradicional, e agora tem um símbolo lá de uma empresa. Outros times como o Cuiabá, por exemplo, que é grande do agronegócio, enquanto clubes, né, realmente grandes, né, com história, estão na Série B, né, enfim. Você compartilha dessa visão de que há uma perda do amor pelo futebol e que o capitalismo estaria nessa trajetória? Como diz o próprio Nelson Rodrigues, estou homenageando ele aqui, dinheiro compra até amor sincero. Se o dinheiro compra até amor sincero, não dá para a gente se surpreender com termos torcedores desses times surgidos aqui. Quando a gente fala do Bragantino, nós lembrarmos do antigo Bragantino, está falando de Nabi Abichedi. Então, é igual um torcedor do Bangu. Aliás, quem não viu a série Castor, veja, a gente lamenta o time do Bangu estar feio. Agora, sentir falta do Castor e as práticas que estão ao redor do Castor, eu não quero sentir. O que eu estou querendo chamar atenção? Eu estou chamando atenção, e aí a gente olha, veja, a gente tem o caso da sua equipe maravilhosa. Gente, a Mesbla faliu. A Gama Filho faliu. Eu tenho uma péssima notícia. Isso é inerente ao capitalismo. Eu não sei se vai ser o Botafogo, pode até ser o Fluminense, pode até ser o Vasco, mas isso é inerente à lógica do capital. Ou seja, a concorrência tende, em dado momento, a se deglutir. E mais ainda, está lá em Lenin, a tendência à oligopolização.
Quer dizer que o Botafogo pode ser comprado pelo City? Não sei. Quer dizer que se eles vão comprar uma marca, pode ser que eles estão... Veja, eu não esqueci, eu vi isso há pouco tempo, quando a gente vê as coisas que o presidente fala absurda. Fala, gente, como é que o cara faz uma coisa absurda dessa? Isso nunca vai acontecer. Ok, não vai hoje. Por exemplo, o City não vai comprar o Botafogo, mas comprou o Bragantino e já está em quarto, quinto colocado na Série A. Se daqui a pouco ser mais interessante ser comprado... City não, Red Bull. Se ficar mais interessante, porque qual o ativo do Fluminense, do Botafogo? Uma coisa simbólica que o Bragantino não vai ter, pelo menos por 20, 30 anos, para talvez, quem sabe, construir. Talvez. Até porque não é uma garantia. Ou o Cuiabá, então, nem se fala. Digamos aí, até acho que, do ponto de vista esportivo, o Cuiabá está uma surpresa. A gente imaginava time golfinho, não é? Subir, descer e tal. Tá mínima, parece que vai se consolidar esse ano, não parece? Tudo caminha para que ele não caia. Não sei. Tem aí mais alguns jogos. Mas olha só a pergunta. Bom, ao mesmo tempo, eu sou da época de ver basquete na Bandeirantes sexta-feira à noite, na NBA. Acho ótimo. E aí, veja, na hora que nós temos uma internacionalização do conjunto da economia capitalista, não tem como a gente acreditar que o conjunto dos esportes e as práticas culturais em geral ficariam isoladas disso. O mesmo processo que gera o City gera lá a música coreana, que eu esqueci o nome, BT alguma coisa. K-pop. K-pop, pronto. Que seria impensável. Gente, uma música coreana vai tomar o mundo na medida assim de... vai pelo menos fazer uma graça. Hoje a gente pode dizer, sei lá, o K-pop estaria pelo menos na segunda divisão ali, mas que é coisa pra caramba no cenário internacional. Não é pouca coisa. Então, o que a gente tem com esse processo? Essa internacionalização do conjunto da produção cultural e dentro dela do esporte, obrigatoriamente, tem como resultado, se isso é bom ou não, a gente vai ter que discutir, mas estou tentando compreender o processo. Tem como resultado uma maior penetrabilidade em cada canto do globo dos produtos culturais dos países centrais. Como é que você enfrenta isso? Veja, a desigualdade lá, como diz lá o Trotsky, né, que a lógica do desenvolvimento da sociedade capitalista é desigual e combinado. É desigual e, ao mesmo tempo, combinado. Então, seria ilusório que o esporte, especialmente o futebol, não vislumbrasse isso. Veja, eu acompanho a NBA praticamente desde 92. Eu acompanho a NBA com Mutombo, que é um africano, com o alemão Schrempf, com depois o Petrovic, esse da camisa o Sabonis não foi, só foi em 94, o Sabonis era soviético-lituano, não é? Até que agora a gente tem aí 3 anos que o melhor jogador não é europeu, 2 anos um grego, esse ano um sérvio. Esqueci o nome do sujeito. O Antetokounmpo 2 anos e o Jokic, que é agora. E ao mesmo tempo estão cogitando o Doncic para a próxima, que é um esloveno. Então, ou seja, os americanos vão falar, poxa, nós não vamos ganhar melhor jogador, não. Sim, mas se você quer vender o teu produto para o mundo inteiro, você vai pagar o ônus e o bônus dessa internacionalização. Haja vista que eles não atropelam mais, ganham com alguma dificuldade as outras seleções. Se você comparar com 92 o Dream Team do Magic Johnson e Jordan, o carro passava, sem dificuldade. Agora o carro não passa. E por que não passa? Porque do ponto de vista esportivo, a gente tem visto aí, qual o debate que a gente vai ter? O campeonato de seleções vai ficar insignificante? Esse é um elemento que pode acontecer. O que isso revela para a gente? Aí a sua parte da pergunta. Será que o futebol vai se tornar menos paixão nacional por conta desse processo? Que é a sua pergunta, não é? Eu acho que uma das coisas aí, veja, todo mundo deve ter visto, se não viu, por favor, que é lá tanto Geraldinos, aquele documentário lindo e maravilhoso, essa perda da experiência do estádio, isso pode gerar a médio prazo isso. Porque a presença do estádio, ela provoca em você uma reação que a televisão não substitui. Você tá, por mais confortável. Quando você fala confortável, parece que a sociedade brasileira é classe média, né? Então, isso é assim, estou na minha casa confortável. Por favor, a gente viu na pandemia o quanto, por exemplo, a escolaridade de crianças pobres foi
um problema sinistro. Tem 6, 7 pessoas na sua casa. Você vai, mesmo que você tenha o Wi-Fi, mesmo que você tenha o celular. Então, quando você fala eu estou em casa confortável vendo o jogo, você está dizendo de classe média e classe alta, por favor. Não está dizendo que aí a gente toma as condições de vida. Veja, eu estou aqui num quarto, tem 2 crianças do lado de fora e ninguém está aqui perturbando. Uma de 6 anos, outra de 10 anos. Então, imagina, claro que isso não é a casa da população brasileira. Isso vai alterar certamente a relação, porque você não cria, não tem experiência. Meu pai, assim, e não se trata de um saudosismo, né? Meu pai fala que ia no Maracanã com 10 anos. Eu falei, gente, o conselho tutelar não ia, não? Porque saiu, não pagava trem, não pagava ingresso, ele ia para o jogo sozinho, de Bento Ribeiro para o Maracanã. Falei, bom, esse tipo de coisa eu não tenho saudosismo, não. Por favor, que é perigoso. Podia ter acontecido. A Fera da Penha podia ter sequestrado meu pai. Podia ter. Maníaco já existia há muito tempo. Beleza, alguém devia ter impedido uma criança de 10 anos de entrar sozinho no Maracanã. Certo? A sociedade daquele momento não tinha ideia que uma criança de 10 anos não deveria estar no Maracanã. Hoje, o que acontece hoje? Se eu quiser levar meu filho, eu moro no interior do Rio. Eu tenho que ir. Agora não, né? Eu tenho gratuidade? Tem, mas eu tenho que pegar 24 horas antes. O cara que mora em Nova Iguaçu, ele vai sexta para ir no sábado. O cara que mora em Caxias, minha família que é de São Gonçalo, o cara que é do interior do estado, igual a mim. Veja como isso é um elemento, isso é muito grave. Isso é um elemento que vai... e aí a gente vê a elitização, que é um tema que vocês já debateram aqui. Se essa elitização vai chegar nas camadas populares, e com isso, as camadas populares, isso não é mais para você, aí a gente pode ter um outro impacto na relação com o futebol. Aí a gente pode ter. Ela pode ser sim. E, professor Marcelo, a gente queria ver até com você, suas pesquisas. Qual é a sua avaliação que você tem da política federal de esporte nos governos Lula e Dilma? Ótimo. Inclusive, esse foi o tema de minha tese de doutorado, lá, quando eu fui em 2011, né? Mostrar que havia uma aproximação programática com elementos do projeto neoliberal. É porque a gente teve uma destruição tão severa de 17 em diante, no golpe de 2016, inclusive tema fazer um merchanzinho do meu pequeno livrinho Brasil Neoliberal, dos anos Lula ao golpe de 2016, pela editora Consequência. Como a gente passou um processo de avalanche neoliberal do Temer em diante, a gente acaba tendo a ideia de que os ciclos progressistas aí foram momentos integralmente sem contradições, e não foram. E não foram. Por exemplo, meus queridos amigos da UNB, lá do Avante, que têm estudado financiamento das políticas de esporte, Fernando Henrique Carneiro, Marcelo Húngaro, Fernando Mascarenhas, Pedro Ataíde, falecido Wagner Matias, vítima da Covid, um professor incrível, recém-terminado doutorado, 38 anos. Eles mostram o quanto o financiamento das políticas de esporte, se ela teve um crescimento comparado com os anos Cardoso, porque você partia de um patamar insignificante. Mas isso não conseguiu, por exemplo, alcançar 1% do PIB. Quando chegou perto de 1% do PIB, grande parte foi direcionado ao ciclo de grandes eventos, inclusive construção. Eles, por exemplo, porque quando você vai analisar o orçamento, existe uma coisa que é a função, o gasto na função educação, reparou estrada, função transporte, comprou vacina, função saúde. Isso é lá o orçamento geral da União, óbvio. Nos anos Lula e Dilma, eles vão mostrar o quanto o ciclo de grandes... Muitas vezes o orçamento esteve voltado para, sobretudo, o atendimento de programas. E não só programa lá da Força no Esporte, quando o pessoal sobe no pódio e bate o continente, já viu? Mas também na construção de instalações. E aí só a gente pensar o impacto que teve aí. O Sérgio Cabral não está onde está à toa. Lembra a clássica frase dele, acho que exagerei. Não foi? O Mané Garrincha não foi o estádio mais caro da Copa de 14 à toa. Veja, noves fora a sórdida lógica jurídica da Lava Jato, isso não está em questão, as provas já mostram, isso não significa que a gente não teve superfaturamento, não significa que não tivemos como é que chama? Licitação direcionada, não tivemos sobrepreço, não tivemos nada disso. Vide aí a fartura de provas em torno
de Cabral, empreiteiras e afins. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai analisar naquele momento, claro que a gente teve um crescimento, mas esse crescimento não significou o desafio de consolidar o direito social ao esporte e lazer. O direito social ao esporte e lazer é muito diferente de que promover equipes e competições esportivas. Eu estou falando de instalações públicas, aqui em quadras, em bairros, adaptação de equipamentos para fazer atividade física, para jogar pelada, para se encontrar na praça, para você realizar programa de atividade física e saúde. E aí, se você vai ser atleta ou não, é secundário. O determinante é você ter acesso, uma vez na vida, fala com os alunos, para que uma criança experimente jogar tênis. Não interessa se ela vai ser bom ou não vai ser bom. Experimente andar numa trave de ginástica. Experimente dar uma cambalhota. Experimente brincar do salto com vara, o salto em altura, e cair naquele colchão de lado. Veja, se vai ser um atleta, não, isso é completamente secundário. Mas eu tenho certeza que enriquece a experiência dela de vida passar por esses elementos. E isso exige uma política de esporte que não necessariamente está relacionado ao esporte de rendimento, está relacionado a isso que a gente chama de direito social, esporte e lazer. Que teve um avanço razoável e relativo nos anos Lula, mas que não foi isento de contradições. Muito pelo contrário. É que, como a gente lida com uma destruição severa, sobretudo nos anos de Bolsonaro, a gente acaba tendo, parafraseando o Neymar, né, saudade do que a gente não viveu. Foi Sim. Mas daria para citar algumas coisas dessa destruição de hoje? Por exemplo, vamos lá. Nós tínhamos, inicialmente um programa Segundo Tempo, no governo Lula, que se relacionava com o sistema educacional, a ideia de promover uma ampliação da jornada escolar nas escolas públicas, para que aquilo que as crianças de camada média têm, os outros estudantes de escola pública pudessem, ou seja, uma aula de esporte, uma oficina de capoeira, de cinema. Problema, geralmente fizeram isso com trabalho voluntário ou monitor. Mais problemas, não realizaram isso com a ampliação da rede escolar, porque a gente tem uma escola brasileira de turno, criança de manhã, criança de tarde na mesma sala, certo? Se aquela criança de manhã ficar de tarde numa oficina, onde que essa oficina vai ocorrer? Na medida que de tarde, o que acontece na sala que ela estuda de manhã? Tem mais criança. Óbvio. Então, é lógico. Isso você precisa. Mas veja, esse programa depois vai desembocar no Mais Educação. Alguns lugares se relacionaram com convênio com clubes sociais. Mas veja, não é simples você trazer, é do lado. Ok. Gente, vocês já andaram com 20 crianças de 10 anos na rua, o medo de alguém correr, a tua responsabilidade tremenda, um moleque sexto ano, o outro. Todo mundo vê um primo na rua, sai correndo para atravessar porque vê o primo. Isso é muito sério. Sim, é muito sério, não é assim. O negócio é do lado. É do lado, mas vai ter um monitor para acompanhar? Depois que acabar a aula, quem leva as crianças de volta para a escola? Enfim, estou dando um exemplo. Depois esse programa virou Mais Educação. Com todos os problemas, esse programa foi descontinuado. Isso é muito ruim. O programa Esporte e Lazer na Cidade, o PELC, convênios, inicialmente com organizações não governamentais, inclusive escrevi um texto em 2006, 2007, que eu falei que o projeto neoliberal entra em campo, as pessoas mais próximas do governo Lula não gostaram do meu texto, mas eu fui falar, vocês estão trabalhando com aquilo que o Banco Mundial fala, parceria Estado com ONG. Me desculpa, o nome disso é neoliberalismo, então eles ficaram meio chateados. Não foi por causa do meu texto, mas também o Tribunal de Contas achou muito problemas, e eles passaram a ter governo federal, prefeituras, e as prefeituras executarem o programa. Isso desembocou em ações em muitos municípios. Ações como ginástica na praça. Sabe por quê, Walter Henrique? Porque a gente naturaliza a privatização. Eu quero fazer atividade física. O que eu faço? Eu tenho que pagar uma academia. Por quê? Por que eu tenho que pagar uma academia? Porque não é tratado como direito social. Eu posso procurar a Clínica da Saúde da Família ou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do meu município e saber no meu município onde tem uma oferta de grupo de caminhada, grupo de uma academia popular de bairro. Então, e isso que a gente não problematiza. Então, ou seja, um processo que caminha com contradições apontava para isso, foi abortado. Mas foi abortado também já
por exemplo, se nós olharmos no final, quando dentro do governo Lula, o ciclo de grandes eventos vai para 2009, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo. Vamos fazer uma Copa do Mundo para argentino nenhum botar defeito. Frase do presidente Lula naquele momento. Que é legal, bravateiro, mas, o presidente da nação, por favor, né? Que a gente está escutando. O que eu estou querendo chamar atenção com isso? E aí a gente vai para Copa do Mundo, 14, Jogos Mundiais Militares, Jogos Olímpicos, 16. E aí eu não sei se tem uma relação de causa e efeito. Eu não sou economista, não tenho dados. Mas é muito curioso você ver a Grécia faz Jogos Olímpicos 2004, fundo do poço. Passa um pouquinho depois. Você tem próprio... Claro que a dinâmica capitalista na China é muito particular, mas você tem lá os Jogos de 2008. África do Sul, 2010, também, que era lá dos BRICS, também vai experimentar processos. Porque tem um debate de um gasto público estéril. O gasto público em grandes eventos não é um gasto que necessariamente volta para o conjunto da sociedade. Vou dar um exemplo. O pessoal de Londres fez uma pesquisa muito interessante na época. Londres tinha um movimento turístico relacionado lá ao ciclo de teatros, as coisas lá que todo ano tinha um volume certo. Com os Jogos Olímpicos, o que aconteceu? Não houve um incremento de turistas. O cara que ia para Londres por causa do teatro falou, esse ano eu não vou não. Porque está tendo os Jogos Olímpicos 2012, vai estar muito tumultuado. Eu vou para outro canto. Houve uma substituição do turista regular pelo turista esportivo. Mas veja, do ponto de vista do volume de investimento, não faz sentido, porque você não teve um acréscimo. Você teve uma substituição. E aí você tem dados. Mas lembra que os Jogos Olímpicos, os grandes eventos, era promessa do mundo novo. Vai redimir a sociedade brasileira, vai melhorar a segurança, vai melhorar transporte, vai melhorar saneamento básico, vai despoluir o Baía de Guanabara, vai ter competição na Lagoa, vai ter uma série de coisas. Então, esse foi, para mim, um movimento muito, muito contraditório. E aí, não necessariamente isso reverbera para a população sob a forma de avanço na conquista dos direitos sociais. E como você veria, então, uma política à esquerda, né, que fosse adequada? A gente tem, enfim, exemplos como o de Cuba, por exemplo, que foi um estado, uma ilha pequena ali com 11 milhões de habitantes, que conseguiu chegar em quinto lugar nas Olimpíadas, é algo realmente impressionante. A própria, enfim, União Soviética. Mas você também tem ali questão de resultadismo ali, de resultado, de uma política até que tenha feito mal a atletas por conta de desempenho. A gente tem o caso das ginastas russas, por exemplo, que é algo encantador de se assistir, né, e nunca vai haver, né, apresentações iguais, já que boa parte daquelas, enfim, daqueles passos, né, aqueles movimentos são proibidos hoje em dia por conta do risco. Mas então tinha esse problema também da saúde dos atletas, essa questão do resultadismo. E se você acha que a política talvez da China agora seja adequada, eu vi um certo histerismo nessa Olimpíada agora, um comentarista dizendo não, que na China eles recrutam os jovens para andar de skate na rua e tal, como se fosse algo necessariamente ruim, e não me parece algo negativo você pegar o atleta para ir para o esporte. Mas se você acha que também tem esse ponto negativo... Um professor de basquete já fez isso muito na rua, tá? Mas você acha que tem um cara grandão? Sim, tem mais adequado. Então vamos lá, são várias coisas que você colocou para a gente pensar. Vamos lá, a primeira parte da sua pergunta veja, o modelo do esporte de rendimento, e aí a gente está lidando não só do esporte de rendimento, as manifestações artísticas mais elevadas. Lembra aí o Cisne Negro, aquele belíssimo trabalho artístico, veja, tanto que o Walter Benjamin mostrava, né? Todo documento de cultura é um documento de barbárie. E vou usar uma metáfora, sempre haverá sangue na sapatilha. Ou seja, aquela lógica de elevar o rendimento ao extremo, ele vai vir acompanhado de agressões ao corpo dos sujeitos. Tá, você vai ver o histerismo anticomunista falando que na União Soviética faziam, provavelmente sim, tanto quanto nos Estados Unidos e outro lugar. Mas também não serve igual a lógica dos bolsominions, né? O governo faz rachadinha, mas e o Lula? E não sei o quê, sabe? Já viram aquela piada do Jason? Que o Jason está percorrendo o Bolsonaro, aí o que o Jason grita lá atrás? O Bolsonaro só faz merda. Aí o Bolsonaro não aguenta, grita, e o Lula?
Aí o Jason descobre onde está o Bolsonaro. Foi a melhor meme que eu vi isso. Porque tem um pouco disso também, você já viu, né? Porque tem o doping, mas a União Soviética tem doping. Tem. Ótimo filme, documentário Ícaros. Ótimo, mais recente, mas em outro momento. Até porque, veja, a busca desenfreada por superar aquele resultado não é possível sem um avanço científico e tecnológico no processo de treinamento. Atenção, a incorporação de ciência e tecnologia no processo de treinamento é um dado que daqui vai chegar. O quanto isso é doping ou não, a gente vai ter que debater, inclusive do ponto de vista químico. Eu lembro que eu vi uma cena de uma jogadora de vôlei brasileira, ela mostrou uma cartelinha de remédio dela, que não é remédio, é suplemento alimentar, é isso, aquilo, outro, para a gente parecer minha avó com 80 anos, que toma remédio de pressão, toma remédio de não sei o quê, toma remédio de diabetes. O tamanho, o volume de coisas, se dava umas tipo 7, 8 pílulas que ela tomava, não por dia, por sessão, porque cada uma delas tinha um impacto. E não era necessariamente doping, não era tanto que ela deu na matéria, assim, não era doping, era uma coisa relacionada à recomposição e tudo. Esse é um dado dos pós-rendimentos. Se a gente quer brincar disso, vai ser. A outra coisa é você ampliar o acesso, sobretudo das camadas mais pobres, às mais variadas manifestações do campo do esporte, que não necessariamente se traduz em melhores resultados esportivos. Pode ser, como não pode. Até porque, quando você fala de resultado esportivo sistemático, do que a gente está falando, Henrique Walter? A gente está falando, no caso da ginástica, do balé, um pouquinho mais cedo. Mas no caso de outras modalidades, você pode pegar 12, 13 anos aí, quase que 3, 4 sessões semanais de treino, 2, 3 horas, vai ficando mais velho, aumenta o tempo de treino, inclusive depois vai levar já algum grau de musculação, de treinamento de força. A gente está falando disso. Não por acaso os garotos têm muita dificuldade, as meninas, de conciliar com a escolarização, sabe? O Vasco da Gama tinha uma escola dentro que funcionava para a maioria justamente para que não tivesse esse deslocamento e as aulas eram com horários adaptados. Se o treino era, sei lá, de 8 às 11, o cara estudava, almoçava e tinha aula meio-dia, às 4. Ou tinha aula de meio-dia às 3, tinha aula de noite, para tentar ali cumprir, que estando dentro do clube é muito mais fácil do que se o cara for numa escola municipal estadual, o horário não é assim, né? De manhã ele não treina, ou de tarde ele não treina. Por quê? Porque é o horário da escola, certo? Então, quando a gente está pensando em resultado esportivo, a gente está pensando, e Cuba vai nesse centro de desenvolvimento. Claro que com o fim da União Soviética e todo o impacto, eles tiveram um impacto, por exemplo, na atualização científico-tecnológica para esse treinamento. Não por acaso eles caíram de posição. Mas quando cai de posição, ainda é uma coisa incrível. Se for fazer uma comparação da quantidade de recursos disponíveis e quantidade de medalha, igual quando tem eleição, já viu? Quantos reais gasto para cada voto? O de Cuba deve ser fascinante, na medida que isso não vai lidar. Tanto que a gente tem o caso agora de muito êxodo de jogadores. Eu vi que tem um na Polônia. Gente, a Polônia está aí do time do Bolsonaro, não está? Uma sociedade terrível aí. E tem um negro cubano que joga vôlei lá. Eu fiquei curioso para saber como é que é a vida dele. Ou se ele não joga, não vive em Varsóvia, se ele só vai para os eventos. Eu não sei. É um jogador que até jogou no Brasil. Porque, assim, as coisas que a gente tem de homofobia, racismo, terrível lá. Eu sei que ele é jogador, um bom jogador, aliás. Esqueci o nome dele, se é Leal, não sei o nome dele, depois eu descubro aqui. Um jogador cubano. Meu amigo Leandro. Bucarelli, eu acho. Não, é cubano. O Bucarelli é brasileiro. Joga lá, está jogando na Polônia. É um jogador lá. Meu amigo Leandro. Wilfredo Leon. Você achou aí? Isso, Leon. Aí eu não sei se o clube dele é um clube polonês, tal, mas esse cara já jogou no Brasil. Tremendo jogador. E está naturalizado por Cuba. E tem outros em outros lugares. Acho que Leal é do Brasil, se não me engano. É um jogador do vôlei. Enfim. Então, esse é o debate de você pensar a longo prazo. Agora, a minha preocupação é muito maior do número de brasileiros e brasileiras que vão crescer sem essa experiência. E aí eu não estou falando do cara ser atleta, não. O cara entrar na piscina. Do cara brincar de afogar a cabeça na piscina. Do cara bater perna para um lado e para o outro, a menina. Como eu falei do caso da ginástica artística, que é muito novo. E aí não sei lá se o cara vai jogar, não, mas vamos andar naquela trave. Pô, deve ser legal pra caramba. Vamos fazer a cambalhota. A professora vai segurar para o aluno fazer uma cambalhota.
vamos usar uma cama elástica, vai dar um pulo, vai sair no outro. Cara, vai ser atleta? Não sei. Mas acho que isso não é central. E você falou de um projeto da esquerda. Eu acho que um projeto da esquerda é democratizar o acesso a essa manifestação. Sabe por quê? Uma equipe de alto rendimento custa uma grana. Custa 100, sei lá, vamos pensar num vôlei, no futebol aí. Custa quanto? 200 mil de uma prefeitura? Cara, para atender uma equipe e ter núcleos em cada bairro, eu prefiro que a gente não tenha. Olha que eu sou disso, porque eu sou de Angra dos Reis e me apaixonei pelo basquete na frente da minha casa com uma equipe que ganhou, a Dona Liga Angrense. Acabou no orçamento participativo do PT, em dado momento, entenderam que o gasto da equipe permitia ampliar as ações da Secretaria Municipal de Esporte para além da equipe. Então, a gente teve que fazer uma escolha. Que significa o quê? Ter um professor oferecendo ginástica para idosos aqui na praça, que vai ter academia e vai comprar esteira, vai comprar bastão, pagar, sei lá, de repente, uma equipe de saúde da família para fazer uma aferição de pressão, para encomendar às pessoas exames periódicos. Isso é muito mais importante do que ter a equipe de basquete que ganhava lá. Com 15 anos, eu não achava isso não, tá? Pelo contrário, na esquina da minha casa eu era apaixonado torcedor. Acho que até o Fluminense, acho que o time que eu mais torci na minha vida foi o Liga Grande. Também era na esquina da minha casa. Inclusive, eu joguei não porque eu era reserva, né? Eu quase não entrava, mas eu tinha, assim, ganhava um ingresso de poder botar o uniforme e sentar no banco. Sabe? Um jogador que ganha um ingresso para poder sentar no banco. No basquete, a gente chama de Gatorade Boy. Eu era o Gatorade Boy do time. Mas vejam, claro que é muito incrível você poder participar disso. Mas quando vamos fazer uma análise política, o que é melhor? Bom, vamos pensar em oferta de hidroginástica em 4, 5 lugares do município. Por quê? Porque senão a gente acha, quero fazer natação, vou procurar um clube, tem que pagar. Quero fazer hidroginástica, tem que procurar um clube, tem que pagar. Eu queria que meu filho... Só puxar brasa para a minha cidade, Maricá, né? Essas arenas esportivas funcionando nesse modelo. Piscina, quadra e hidroginástica. Eu estive aí, fui aí em junho. Maricanistão, que bom. Aí o Exército Vermelho de Maricá. Ou com a Kaliningrado. Kaliningrado. Passei aí do lado do jogo. Quase que fui jogar basquete aí, mas estava em junho, bravo na pandemia. E eu fiquei só no... Peraí, gente. Desculpa aí. Só lá. Mas, de fato, uma praça bem legal ali que você vai ter experiência. Eu brinquei em suas marcas e dar um salto. Veja, isso eu acho muito mais importante que Maricá fazer o que Resende fez. O ciclo do petróleo. Pronto. Ciclo do petróleo. Equipes do futebol, abre aspas, profissional do interior do Rio de Janeiro. Resende, Macaé, me ajuda aí, gente. Volta Redonda. Caxias foi nessa linha também. Caxias chegou a ter Série dois. B. Tigres e Série B do Brasileirão com Caxias. O Brasileirão e tudo. Ok, com dinheiro público. Como é que foi usado esse dinheiro público? Eu quero saber. Vamos lembrar aí, acho que Boa Vista, que é um pouquinho depois aí, que é Saquarema, se não me engano. Que mais? Lá em Campos. E não tem resultado, assim, né? O golfinho, né? Faz uma graça e para a população fica o quê, né? Eu queria saber que a Câmara de Vereadores, como é que foi aplicado o município. Por exemplo, você tem um limite de teto de salário, não é? Com dinheiro público, alguém ganhava mais que o prefeito? Pode ser, não sei quanto ganhava o treinador lá. Com dinheiro público. Se é dinheiro eminente privado. Agora, também não pega isenção de imposto, não. Porque isenção de imposto não é dinheiro privado, não. É dinheiro público. Mas aí a prefeitura patrocina a entidade privada, né? A entidade privada paga o salário que quiser. Né? E aí pronto, porque aí não é contratado. Então, ou seja, e qual é o desdobramento disso? Uma vez, ou seja, o Flamengo jogou lá em Campos. Quanto era o ingresso? Quem foi ver o jogo do Flamengo lá? Então, assim, qual foi o retorno para a população? Claro que aí você lida... Essas são as contradições. Depois de todo esse debate rico aqui, questão mais direta. Como derrotar o bolsonarismo? Ufa, ótimo. Se eu tivesse a resposta, como a música do Legião Urbana, se eu soubesse o que fazer para todo mundo ficar junto, todo mundo estava junto há muito tempo. Acho que é a dança do primeiro disco dele. Veja, a primeira coisa é que assim, veja, ele se apoderou das massas em dado momento. Por que a gente fala assim? A gente vê as manifestações de pessoas de camadas médias, branco, com carros
mais caros, e fala, veja, aquelas pessoas, não temos 57 milhões de brasileiros, muitas pessoas simples, muitas pessoas pobres votaram em Bolsonaro. Por quais motivos a gente vai identificar? Veja, só que, por mais que, por exemplo, há uma aproximação com certos núcleos religiosos, certos, também para ter todo o cuidado do mundo para a gente não generalizar. Gente, essas pessoas vão no hospital, essas pessoas pegaram Covid, essas pessoas sofreram também, pessoas foram desempregadas. Ou seja, acreditar que que a dominação se dá por engodo é você achar que essa pessoa não está sofrendo a contradição na pele. Essa pessoa é a primeira a sofrer a contradição na pele. Viu seus filhos nas escolas públicas com muita dificuldade desses 1 ano e meio. Viu aí, ou seja, essas contradições econômicas... Mas aí a culpa é do Paulo Freire, da escola, entendeu? Segundo Sim, essa galera. aí, claro, veja. Mas, veja, a população, os setores menos escolarizados, eles não são necessariamente pessoas com entendimento deturpado, ou seja, só por não ser escolarizado, até porque nessa manifestação do Bolsonaro tem um monte de gente que chegou na universidade, para a gente não ter uma relação de causa e efeito. Não se escolarizou, é ignorante, escolarizou, tem um entendimento profundo da realidade. Muito pelo contrário. Vê aí seu Paulo Guedes com seu título de doutorado em Chicago, que demanda um entendimento do mundo insignificante e inaceitável. Ponto. Essas contradições estão muito à mostra, está na cara de todo mundo, está na cara de todo mundo o avanço de moradia. Muitas pessoas em situação de rua, está o avanço de todo mundo, 15 milhões de desempregados, está o avanço de todo mundo, que mesmo o auxílio emergencial ele atenua, mas não resolve os problemas desses setores. Então, eu creio que, veja, parte daquele consenso, parte daquilo que gerou aquele processo, a gente tem que entender que foi um processo de 2, 3 anos. Ser de esquerda é ser corrupto e ser ladrão. Veja, todas as críticas que eu faço ao Lula, eu brinco com um conhecido bolsonaro. Cara, você deve ter uma fonte de investigação que a CIA não tem, o FBI não tem, não, mas que o Lula lá roubou. Pô, cara, então você deve ter algum acesso a uma conta. Atenção, gente, acabei de trazer um monte de crítica ao governo Lula e ao governo do PT aqui. Mas eu estou dizendo como é que isso criou no imaginário popular. Porque o filho do Lula é o dono que era um carro amarelo, não tinha? De um carrão que aparecia lá, uma fake news. Eu não sei se isso vai ter o mesmo efeito. Dono da Oi também. Dono da Oi. Era do cara que era do circo, do zoológico, depois virou e tal. Veja, eu não sei se os setores populares vão se enganar de maneira tão fácil. Não desse jeito. Claro que pode vir aí pode se enganar. Porque aí a gente começa, por exemplo, eu estava lendo hoje o dono do Itaú. A agenda de reformas não deixou o país crescer. Gente, já teve reforma trabalhista, já teve previdenciária. Está querendo mais o quê? É sempre a próxima, a administrativa. É sempre a próxima. Aí é fiscal. Está faltando o quê? Já teve teto de gastos. O que não teve ainda? Porque, assim, vai que eu esteja errado, que de fato as condições de vida vão melhorar com esse conjunto de coisas. Mas quando eu digo que não vai melhorar, não é porque eu sou um futurista. É porque a história me mostrou que em tudo quanto é lugar que você privatizou, em tudo quanto é lugar do mundo, que você diminuiu impostos para ricos e aumentou, tudo isso gerou piora das condições de vida dos de baixo. Mas quem está dizendo isso não sou eu, é a realidade que está ali do outro lado do portão. É a realidade da gasolina 7 prata, é a realidade do gás a R$100, e aí você tem a sorte da perversidade, não é? Aumento de incêndios por causa de cozinhar com álcool, aumento de coisas horríveis. Então, como derrotar? Acho que essas contradições já não são mais solucionáveis só com fake news. Não são. Vai ter que arrumar outra forma. Veja, e nessa outra forma, na medida que a população entender, cada um que falar assim, é a reforma trabalhista, ele está contra os de baixo, o conceito de baixo. Vocês querem dividir a nação. Não, a nação já está dividida. Só você olhar 15 milhões de pessoas, nos 70 milhões em segurança alimentar. Insegurança alimentar.
Significa que a pessoa se alimenta mal daqui a uma hora e pouco. Então, do nosso 220, 1/3 está nesse perrengue cotidiano. E sou eu que quero dividir a nação? Quem me dera se fosse isso, porque senão eu resolvia. Então, acho que esse é. Agora, o quanto isso... O problema é que, como o Rosa Luxemburgo falou no livro clássico Socialismo ou Barbárie, a piora das condições de mundo não necessariamente desemboca em acúmulo de consciência dos de baixo. Ela pode fascistizar-se. A nossa sorte é que esse percentual fascistizante, que a gente ficou com medo em 2017, ele caiu para, sei lá, 10, 12% da população. Ainda é gente pra caramba, são 30 milhões. 10, 12% de bolsonarista ferrenho, que haja o que houver, não interessa rachadinha, não interessa Covaxin, não interessa 600 mil semana que vem, não interessa nada disso. Isso é 10%. Pô, que bom, eu achei que fosse 30%. Esse eu não sei o que vai ser preciso para que entenda que ele é um comensal da morte. Ele é um parceiro da destruição. Claro, junto com a lógica empresarial, né? Que, veja, está querendo navegar nisso. Vide aí, saiu agora, né? Não quer? O Ministério da Economia pedindo para liberar ainda mais o mínimo do mínimo de questão ambiental. Aí depois tem tempestade de areia, não sabe de onde veio. Depois tem incêndio, não sei de onde, não sabe de onde veio. Imagina aí. Aproveitando aí para uma pauta recente, né, um fato recente, o que o senhor acha da escolha do PSOL, né, foi decidido, acho que ontem, né, não ter candidato próprio e um provável apoio à candidatura do ex-presidente Lula? Veja, eu acho que a gente tem vivido o que acho que os portugueses chamam de um sebastianismo. Né? Você sabe que tem um rei lá, acho que em 1500 e pouco, que morreu numa guerra e ficam até hoje esperando que na volta dele vai redimir. Eu tenho visto isso em relação à candidatura do ex-presidente Lula, que, atenção, é super legítima. O que aconteceu nesse país em 2018 ele foi vítima de perseguição política que culminou numa prisão que teve uma decência incrível durante o cárcere. Imagina a dor da perda familiar do neto, de não poder confortar o filho dele. Veja, a decência do Lula não está em questão. Agora, eu quero saber qual o projeto que é para juntar em 22. A gente vai ter um projeto de minimamente, vamos lá, a reforma trabalhista não interessa aos de baixo. Reforma previdenciária é uma covardia você imaginar que o cara vai dirigir um ônibus até 65 anos, que a pessoa vai ficar em pé na farmácia até 65 anos, que a pessoa vai trabalhar num caminhão de obra até 65 anos. 65 anos hoje, né? De 4 em 4 anos, a idade é reajustada automaticamente. Pode ir para 66, daqui a 3 anos, o pacote de maldade. 67. E para pegar a aposentadoria com 40 de contribuição. Ou seja, então, por isso que o debate não é se eu vou me juntar ao Lula ou não, é qual projeto que eu vou me juntar. É um projeto que minimamente, na medida da correlação de força, ninguém está falando virar comunista amanhã, muito pelo contrário. Eu estou falando de melhorar as condições de vida dos de baixo, o que vai obrigar, no mínimo, atrapalhar alguns planos de sinal. Vocês não vão poder poluir do jeito que está. Então, a gente vai voltar com uma legislação ambiental mínimo do mínimo, porque poluir do jeito que está causa Brumadinho. E não adianta pedir desculpa para 270 mortos, não. Poluir do jeito que está causa incêndio. Poluir do jeito que está vai causar a desgraça, por exemplo, na toda a região amazônica. Veja, eu sou um angrense. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim para pescar. Veja, poluir. O que eu estou querendo dizer? É esse projeto? Se é esse projeto, ótimo. Acho muito bom o partido se somar a esse projeto. Sabe por quê? Assim, vamos derrotar o Bolsonaro. Veja, até o Dória quer derrotar o Bolsonaro. Claro, tenho que explicar para o meu filho, né? Se chegar um segundo turno, um cachorro e o Bolsonaro, eu vou votar no cachorro. Se tiver o segundo turno do Bolsonaro com poste, eu voto no poste. Meu filho falou, numa árvore. Por quê? Pelo menos não vai atrapalhar. Pelo menos a árvore não vai rir de quem está sem ar. Pelo menos a árvore não vai debochar da destruição
não tem nada que eu possa fazer, eu não sou Messias. Pelo menos eu tenho a certeza que o cachorro vai ter mais humanidade do que ele. Então, ou seja, ok, isso não está em questão. Mas a questão é que a gente está construindo. Qual é o projeto que a gente está representado nisso? Porque fica assim, vai chegar de fato e de um dia para o outro a gente vai ter. Veja, então, e aí vai ficar difícil da gente construir uma alternativa. Aí é o caminho. Claro que isso não depende da minha vontade. Então, a priori, eu não digo que é uma medida ruim, também não sou entusiasta ferrenho dela, se nós não formos debater algum programa minimamente progressista para disputar as consciências e mentes. Lembrando, os setores mais pobres foram os que mais sofreram com o bolsonarismo. O único alívio temporário foi fruto do auxílio emergencial garantido e proposto pelos partidos de esquerda, especialmente do PSOL. Se dependesse dos bolsominions na Câmara, lá de PSL da vida, nem isso teria saído. Isso é importante. Agora, só papo excelente aqui, até o nosso tempo, nosso teto aí já estourou já, mas a gente queria puxar agora, se você puder tiver um tempinho mais claro, para a gente, puxar para o seu time. Fala. Aqui é futebol e política. Já permeamos o futebol várias vezes, política voltamos muitas vezes. Falta agora como falar sobre o seu time. Queria fazer perguntas breves. Primeira, se você pudesse trocar o rebaixamento à Série C, o que você preferia pagar? O rebaixamento à Série C ou garantir o título da Sul-Americana em 2009? Você tem uma opção. Da Sula não, pede alto, pede a Liberta. Não, Libertadores é fácil. O que você prefere? O título da Sul-Americana em 2009 ou apagar a Série C? Valendo. Não, que não tivesse ido à Série C. Que não tivesse caído para o triplo rebaixamento, não é? Porque acho que a Fluminense cai a primeira vez em 96, tem uma virada de mesa, ele continua na primeira, acho que ele cai em 97 e cai em 98. E em 98 que vai para a Série C. Embora, essa coisa de pagar a Série B, todo mundo sabe, a história está aí, o Fluminense 99 vence a Série C e ia disputar em 2000 a Série B. O Brasileirão de 99 foi o quiprocó, deram um golpe absurdo no Gama, que eu não sei se foi inscrição errada, não sei se foi o gato do Sandro Hiroshi. Sei que o Gama foi para a Justiça Comum e a Justiça Comum deu. Porque foi uma coisa assim, pegaram o regulamento e falaram, dane-se. Só que acho que a CBF falou, o Gama ganhou o direito de disputar o Brasileirão. O Brasileirão não vai ter em 2000. Vai ter a Copa, como é que é o nome daquela Copa que o Vasco ganhou de São Caetano? João Avelange. Copa João Avelange. E quem está organizando não é a CBF, é o Clube dos 13. E nessa o Fluminense foi convidado, na medida que foi um campeonato que não foi o Brasileirão. Claro que se a lógica existisse, era para ele ter ficado e voltado para o Brasileirão da Série B em 2000. Lembrando que o Fluminense perdeu do São Caetano, acho que na semifinal, fez um ótimo campeonato da João Avelange, se não me engano. E o Vasco venceu o São Caetano na final. Tem clube aí, vermelho e preto, que se recusou a jogar em 87 só porque era de outro módulo. O Vasco se recusou a jogar de outro módulo. É verdade. 87 tem clube que se recusou, né? Beleza. E a Justiça, veja, a Justiça já definiu. Então, o campeão de 87, não sou eu que estou dizendo, é o STF. E quem foi para a Libertadores em 88? Né? Ou alguém aqui é igual o Bolsonaro que não vai respeitar a decisão do STF. Assim sendo, que não dá para reclamar do Bolsonaro ou reclamar o STF e ficar dizendo que é campeão de 87, gente. A gente de esquerda tem que ter coerência política aí, viu? Então tá bom. Então, beleza. Sabe por quê? Então eu ficaria com o título da Sul-Americana. Mas o título da Sul-Americana, gente, ele está no contexto do time de guerreiros. O título foi ter escapado. Eu fui a 3 jogos daquela campanha Fluminense Cerro. A gente queria que o time chegasse daquele jeito para o último jogo. Que o impossível era sobreviver em 2009. Sobrevivemos. Tá bom, por isso que, apesar de eu ser ateu, São Cuca. E você tem direito a mudar um lance na história do Fluminense. Um lance. O que você mudaria? Um lance? Pô. Não escalar o Alê em 95, Fluminense e Santos. O Alê, não sei nem qual é o Alê, um trabalhador. Pô, a gente esquece que o jogador... Eu lembro do José Saramago falando assim, cuidado, aqui tem uma pessoa.
Então, Ale, você teve um mau dia de trabalho, como eu sou professor, já tive um mau dia de trabalho também, né? Todo dia que eu dei grandes aulas, mas como o seu mau dia de trabalho naquela final, na semifinal Fluminense e Santos, custou a chegada do Fluminense na segunda divisão. O Botafogo não teria o título de 95 se o Fluminense fosse para a final, mas também não teria se o juiz tivesse dado impedimento. Mas aí é outra história. Mas eu acho que a escalação do Alê naquela semifinal. Gente, o Fluminense fez acho que 4-1 ou 3-0 no Santos, no Maracanã, e foi com muita vantagem lá para o outro jogo da volta, no falecido Pacaembu. E o time jogou um desastre, tomou uma goleada. Assim, esse zagueiro do Fluminense jogou bem mal aquele dia, assim, cometeu 3 ou 4 erros. Claro que você não perde o jogo por causa de um jogador, mas enfim, acho que isso... A gente ganharia do Botafogo, gente. Apesar do time do Botafogo ter um bom time. 95. Fica aí as reflexões. E, Marcelo Melo, a gente queria agradecer muito sua presença, um papo excelente, assim, vai dar um upgrade aí no nosso Esquerda Cast, sensacional, são reflexões que a gente não tinha debatido aqui no canal até então, e agradecer a tua presença e fazer a última pergunta, que a gente sempre fecha com essa pergunta para os nossos entrevistados. Marcelo Melo, professor Marcelo Melo, o que é ser de esquerda? Bom, ótima questão. Bom, ser de esquerda é você, primeiro, ser alguém que batalha contra a desigualdade social e a exploração e as opressões das mais diversas naturezas. Então, por mais que a gente vá encontrar, mesmo pessoas que se identificam de esquerda, uma ou outra prática, está lá na... Eu acho que é a terceira tese de Feuerbach do Marx, que a prática é o critério da verdade. Ou seja, então, ser de esquerda é você ter a clareza, o enfrentamento de que essa sociedade ela é passível de ser mudada, que essa sociedade, suas contradições, não são algo dado pela natureza do qual devemos nos adaptar e sobreviver. Não. Ser de esquerda é acordar e dormir acreditando e atuando, pensando que uma sociedade melhor não só é possível e necessário, como também é indispensável. Então, acho que isso é ter isso, não, como diz o Paulo Freire, né? Não estar no mundo como um dado a priori, mas sim como um sujeito da sua transformação. Se vamos realizar ou não, isso é muito maior do que um indivíduo. Mas o problema é quem nem deseja. Então, acho que isso, para mim, que é ser de esquerda. Show de bola, professor. A gente agradece muito a tua disponibilidade, ter topado estar aqui com a gente. Obrigadaço mesmo. Um grande abraço a vocês, abraço a todos aí do canal. Se quiser fazer contato para bater papo, trabalhar com associação de moradores, grupos, estou à disposição. Sou um militante, professor universitário, então entendo que isso é parte da minha tarefa aí. Então, se quiserem, vai pegar o contato com a galera do canal aí, quem quiser, círculos populares, assim, para a gente, estou à disposição mesmo. Acho que é o mínimo que eu posso fazer em função dessa luta, viu? Um grande abraço a todos e todas que estão nos assistindo aí. Valeu, professor. Obrigado.